Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um texto que moldou muito da civilização ocidental, o capítulo 19 do Evangelho de João. Isso mesmo. E para guiar nossa conversa, estamos usando anotações de bíblias de estudo, como a Holman e a Nova Almeida atualizada, e também um artigo teológico bem interessante chamado A Cruz e o Evangelho. Pois é. A nossa missão aqui não é só recontar a história, né? É tentar decifrar os códigos por trás dela, os jogos políticos, os detalhes simbólicos e, claro, as ideias teológicas que transformaram um evento tão brutal num pilar de fé. Exatamente. É uma daquelas narrativas que todo mundo acha que conhece. Mas quando a gente olha de perto, cada detalhe levanta uma pergunta. Sim. Por que Pôncio Pilatos, o governador romano, parece tão indeciso? Por que os detalhes sobre as roupas de um prisioneiro são tão importantes? E a questão central que o artigo levanta: como é que um instrumento de tortura vira o símbolo de uma boa nova? As fontes que a gente tem aqui dão um mapa para conectar esses pontos. Ótimo. Então vamos começar pelo centro desse drama político, Pôncio Pilatos. É impressionante como o texto de João faz questão de dizer que Pilatos declara por 3 vezes: não acho nele crime algum. 3 vezes. Ele parece que quer mesmo soltar Jesus. Chega a propor aquela troca por Barrabás, que as notas descrevem não como um ladrão qualquer, mas como um insurgente, provavelmente culpado de assassinato. E essa escolha é uma das ironias mais potentes da história toda. Uma das bíblias de estudo aponta que o nome Barrabás, em aramaico, pode ser traduzido como filho do pai. Sério? Sim. Então a multidão ali, instigada pelos líderes religiosos na prática, escolhe um filho do pai rebelde, violento, no lugar daquele que o Evangelho apresenta como o verdadeiro filho do pai. É um retrato bem sombrio de como a justiça pode ser distorcida. E o Pilatos fica numa sinuca de bico, né? Ele tenta uma medida intermediária, certo? Manda açoitar Jesus, deixa os soldados humilharem. Isso. Vestindo ele com um manto de púrpura, uma coroa de espinhos, eu imagino que ele pensou: vou apresentar ele assim, todo ensanguentado, isso deve acalmar a sede de sangue deles. Foi uma manobra política desesperada, né? O açoitamento romano, o flagrum, era uma coisa terrível. E a zombaria com a púrpura, a cor da realeza, era a crueldade dos soldados, mas para Pilatos era uma ferramenta. Ele apresenta Jesus e diz: eis o homem. Tipo, olhem só, ele não é uma ameaça, vamos parar por aqui. Mas não adianta. O ponto de virada é a acusação final que os líderes judeus fazem. Ah, sim. Quando eles dizem: se você soltar este homem, não é amigo de César. E as fontes esclarecem que amigo de César não era só uma expressão. De jeito nenhum. Era um título oficial. Um título honorífico que o imperador dava para governadores e reis que provassem sua lealdade total. Entendi. Perder esse título significava o fim da carreira, se não da vida. Aí a acusação muda de repente. Deixa de ser blasfêmia, que para Pilatos era só uma briga religiosa. Vira traição. Exato. Vira maia gestas, traição contra o imperador. E essa era a acusação mais grave que um governador romano podia enfrentar. Naquele momento, a escolha de Pilatos não é mais entre Jesus e Barrabás. É entre Jesus e a própria sobrevivência política dele. E ele cede. A partir daí, a cena muda para o local da execução, o Gólgota. E Pilatos faz uma coisa que parece até uma pequena vingança. Ele manda escrever a inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E o fascinante é que ele não escreve em uma língua só. Ele usa hebraico, latim e grego. Eu entendo o hebraico para a religião local, o latim para a lei de Roma, mas por que o grego? Então, o grego era a língua do povo. Era a língua franca do Império Romano ali no Oriente. Era como se fosse o inglês daquela época, sabe? A língua do comércio, da cultura. Entendi. Então, ao usar as 3, Pilatos, talvez sem nem perceber, está fazendo uma proclamação universal. Ele está declarando a realeza de Jesus para as 3 grandes esferas do mundo antigo: a religiosa judaica, a do poder imperial e a da cultura do dia a dia. E quando pedem para ele mudar o texto para "ele disse, eu sou o rei dos judeus", a resposta de Pilatos é curta e grossa: o que escrevi, escrevi. Exato.
Parece um ato final de desafio, tipo: vocês me forçaram a fazer isso, agora vão ter que engolir a minha versão. É exatamente essa a leitura que os comentários trazem. É a teimosia de um burocrata encurralado que, dentro da narrativa do Evangelho, se torna uma proclamação irônica, mas soberana da verdade. Um detalhe que sempre me chamou a atenção e que as fontes destacam muito é a cena dos soldados repartindo as roupas de Jesus. Parece um detalhe tão mundano. Sim, brutalmente prático. Mas tem mais coisa aí, né? Eles dividem as vestes, mas a túnica era diferente. Era sem costura. Isso, ela era tecida numa peça só, de cima a baixo, o que a tornava mais valiosa. Então, em vez de rasgar e estragar, eles decidem lançar sortes. Aham. E o que parece ser só a ganância dos soldados, no meio de uma execução horrível, é apresentado pelo autor do Evangelho como algo completamente diferente. Certo. E é aqui que os textos de estudo fazem a conexão direta com uma passagem do Antigo Testamento. Sim, com o Salmo 22, versículo 18, escrito séculos antes. Diz: repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Nossa. Para o autor do Evangelho, isso é a prova final de que nada ali está acontecendo por acaso. Isso muda a perspectiva do que parece ser caos e crueldade humana para uma coreografia divina. Cada ato, até o mais egoísta, está, na verdade, cumprindo um roteiro. Essa ideia de coreografia divina é muito forte. E nos leva direto à questão central que o artigo A Cruz e o Evangelho aborda. Se todos esses pequenos detalhes têm um propósito, qual é o grande propósito do evento em si? Exato. O artigo afirma que essa história de tortura e morte é, na verdade, a boa nova. Isso parece uma contradição. É o paradoxo central da fé cristã, né? E o artigo mergulha fundo nisso. O argumento dele se baseia num conceito teológico chamado substituição penal vicária. É um nome bem complexo. Mas a ideia por trás é até que simples. A teologia apresentada diz que Deus é perfeitamente justo. E por isso o pecado, a quebra da lei dele, exige uma consequência, uma pena. Não pode ser só ignorado. Então não é só uma questão de perdão, como apagar uma lousa. É uma questão de justiça que precisa ser satisfeita. Exatamente. E segundo essa visão, o que acontece na cruz é que Deus, por misericórdia, provê um substituto para receber essa pena. Jesus, sendo inocente, toma o lugar dos culpados. Sei. Deus lança sobre ele a pena inteira que a humanidade merecia. O artigo usa uma analogia jurídica. É como um prisioneiro no corredor da morte, cuja pena é cumprida por outra pessoa, permitindo que ele seja legalmente declarado livre. A dívida não foi perdoada, ela foi paga. Mas essa ideia de uma transação legal, e quando o artigo fala em uma vitória sobre Satanás, isso pode soar um pouco estranho para uma mente moderna. Como o artigo desenvolve isso? O artigo explica que, nessa estrutura teológica, o pecado não é só uma falha moral. Ele cria uma dívida legal. E essa dívida dava a Satanás, que é descrito como o acusador, uma espécie de direito legal sobre a humanidade. Ah, entendi. Então, a morte de Jesus não é vista só como um sacrifício para acalmar um Deus irado. É o ato de quitar essa dívida legal de uma vez por todas. Ao pagar o preço, Jesus cancela o documento de dívida que estava contra nós. E isso anula o poder do acusador? Precisamente. É por isso que o texto bíblico usa uma linguagem de triunfo militar. Diz que Jesus despojou os principados e as potestades, que são termos para poderes espirituais, expondo-os publicamente ao vexame, triunfando sobre eles na cruz. Que reviravolta! É a reviravolta definitiva. O momento de maior fraqueza aparente, de humilhação pública, é, na verdade, o momento da vitória decisiva. A cruz, que era um símbolo do poder de Roma, é subvertida e se torna o símbolo dessa vitória. Voltando para a cena da crucificação em João, mesmo no meio de toda essa agonia teológica, tem um momento profundamente humano. Jesus vê a mãe dele e o discípulo amado e os entrega aos cuidados um do outro. Sim. Ele basicamente cria uma nova família ali, naquele lugar de morte. É um detalhe que mostra que, para o autor, a teologia não anula a humanidade. No meio da dor, tem cuidado, tem relacionamento, e logo depois disso, vem as últimas palavras dele registradas em João. Primeiro, tenho sede, um reconhecimento da sua humanidade. Sim. E então,
a declaração final: está consumado. E essa palavra consumado é muito mais do que um suspiro de derrota. As notas da Bíblia de Estudo Holman dão um contexto incrível para a palavra grega original, tetelestai. Sim, tetelestai. Elas explicam que esse termo era muito usado em documentos comerciais da época. Era carimbado em papiros para indicar que uma dívida tinha sido paga integralmente. Como um selo de quitado. Exatamente. Então, quando Jesus brada isso, não é "estou acabado", mas sim, a missão está cumprida. A obra de redenção, o pagamento da dívida, tudo foi completado naquele momento. Essa única palavra, tetelestai, muda tudo. Não é um suspiro de derrota, é um selo que diz missão cumprida. E logo depois da morte dele, acontecem 2 eventos que o texto faz questão de registrar. Isso. Primeiro, os soldados quebram as pernas dos outros 2 para acelerar a morte deles, mas não as de Jesus porque ele já estava morto. E os comentários imediatamente conectam isso com a lei do Cordeiro Pascal lá no Antigo Testamento, que dizia que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. Para o autor, de novo, não é coincidência. É o selo final que identifica Jesus como o Cordeiro Sacrificial definitivo. E o segundo evento é o soldado que perfura o lado de Jesus com uma lança e sai sangue e água. O autor insiste que ele viu isso, que é testemunha ocular. Sim, e apesar de existirem explicações médicas para isso, a separação do soro e do coágulo, para João, o simbolismo é o que mais importa. Ao longo da história, isso foi interpretado como símbolos do batismo, a água, e da Eucaristia, o sangue. Os sacramentos da nova comunidade que nasceria dali. E então a gente chega ao sepultamento, que é feito por 2 figuras totalmente inesperadas: José de Arimateia e Nicodemos. A trajetória desses 2 é fascinante. É uma das transformações mais dramáticas da narrativa. As fontes nos lembram que José era um discípulo em segredo por medo dos líderes judeus. Certo. E Nicodemos foi aquele que procurou Jesus de noite, na escuridão, para não ser visto. Os 2 operavam nas sombras por medo. E agora, no momento de maior perigo, quando os discípulos mais próximos fugiram, são esses 2 homens do establishment, membros do Sinédrio, que saem das sombras. Isso. Eles vão até Pilatos, um ato público e muito arriscado para pedir o corpo. E eles não fazem um sepultamento qualquer. O texto diz que Nicodemos leva cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. As notas traduzem isso para cerca de 34 quilos. 34 quilos. É uma quantidade extravagante, uma quantidade para um rei. Eles estão declarando publicamente a lealdade deles a Jesus, mesmo na morte. O que as fontes sugerem que aconteceu com eles? O que explica essa mudança de medo para uma coragem tão ousada? As fontes não fazem uma análise psicológica, mas a implicação da narrativa é clara. A testemunha da cruz os transformou. Talvez ao ver a maneira como Jesus morreu, ao entender o significado do "está consumado", o medo deles se tornou irrelevante diante da grandeza do que eles viram. O evento que dispersou os outros parece ter solidificado a fé deles, transformando admiradores secretos em discípulos públicos no momento mais perigoso possível. Então, ao juntar todas as peças das nossas fontes, a imagem que surge é a de um evento que opera em 2 níveis ao mesmo tempo. Na superfície, a gente tem o caos da justiça humana, a brutalidade política de Pilatos, a crueldade dos soldados. Uma tragédia. Sim, a tragédia de uma execução pública. E, no entanto, por baixo disso tudo, as fontes argumentam que existe uma ordem divina se desenrolando. Uma narrativa de propósito soberano, onde profecias são cumpridas em detalhes e um plano de redenção está sendo executado. É essa tensão entre a injustiça visível e a justiça invisível que dá ao evento todo o seu poder. Na superfície, é um fim. Mas na camada mais profunda que a gente explorou, é uma consumação. A conclusão de uma missão. Exatamente. Um fim que é apresentado como um começo. A morte que, na visão cristã, dá origem à vida. A maior derrota, que é, na verdade, a maior vitória.
O contraste é o ponto central de toda a narrativa. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? Vimos como a testemunha desses eventos transformou dois homens poderosos e com medo, José e Nicodemos, em figuras de uma coragem notável. Sim. Isso levanta uma questão interessante. De que maneira o entendimento do significado mais profundo por trás de um evento, seja ele histórico, pessoal ou espiritual, pode reconfigurar totalmente a nossa resposta a ele, talvez nos dando a clareza para transformar nosso próprio medo em uma ação decisiva.